O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Marcelo Coelho de Souza. Boa noite, ouvintes. O Momento do Patrimônio de hoje recebe a ex-servidora e chefe da Secretaria do Patrimônio Histórico da URGS, Noêmia Fátima Rodrigues. Noêmia esteve à frente do SPH entre os anos de 2012 a 2016. Participou de diversas restaurações de prédios históricos, como o Museu da URGS, o Prédio Centenário da Escola de Engenharia, entre outros. Em 2019, ano em que o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS completa 2 décadas de existência, conversaremos um pouco sobre a trajetória do projeto e a importância das leis de incentivo à cultura para a continuidade do trabalho de preservação do conjunto edificado da universidade. Boa noite, Noêmia. Seja muito bem-vinda ao Momento do Patrimônio. Boa noite, Marcelo. Boa noite aos ouvintes. Eu estou muito feliz de estar aqui, conversar com o setor de patrimônio histórico, contigo, no ano em que o projeto faz 20 anos, porque esse projeto tem uma participação muito grande na minha vida assim, profissional. Eu trabalhei diretamente 17 anos no projeto. E é um projeto que é motivo de orgulho para a universidade, restaurando seus prédios históricos. É um projeto que apresenta uma longevidade, já estamos com 20 anos. É um prazer para nós recebê-la, Noêmia. E eu queria começar, eu gostaria de perguntar, na verdade, que a senhora explicasse como e em que contexto surgiu o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS. Sim. Bom, o projeto ele surgiu... Foi na primeira gestão da professora Vrana Panizzi. A universidade realizou um inventário nos anos de 96 e 98. A primeira gestão dela começa em 96, né? E detectaram que os prédios históricos estavam com sérios problemas. Inclusive, à época, tinha 2 prédios interditados por medida de segurança, que é o prédio onde funciona hoje o Museu da URGS e o prédio do Curtumes e Tanantes. Na época, então, o professor Christophe Bernazil, que era superintendente, era da SUPEF, mas que hoje é a nossa SUINFRA, tá? Certo. Então, o professor Christophe, ele fez, com base nesse levantamento, a professora Vrana até conta no livro Patrimônio Cultural da URGS de 2004, no prefácio ela fala que o professor Christophe vai ao gabinete dela com as pranchas e ela achou interessante porque ele argumentava com ela que buscando recursos nas leis de incentivo eles resolveriam o problema de preservar o patrimônio e também resolveriam o problema desses prédios que além de preservar o patrimônio precisavam para o uso da rotina de ensino, pesquisa e extensão. Então ela disse que achou ousada a proposta dele e pragmática e que recebeu de imediato o apoio dela, né? Então, em 98, a universidade envia ao Ministério da Cultura o rol dos prédios históricos, né? Sendo 11 aqui no Campo Centro e a prédio da Faculdade de Agronomia no Campus do Vale, para entrar no mecenato, que é uma das modalidades da Lei de Incentivo à Cultura da Rouanet. E também, simultaneamente, entrar no IFAM pedindo o tombamento dos prédios, porque para os prédios receberem recurso através da Lei Rouanet, eles têm que ter uma espécie de proteção, de acautelamento. Então, o IFAM tombou, em 99, o prédio do Observatório Astronômico e da Faculdade de Direito. E ele diz que os outros prédios, então, não seriam tombados, dado o estado que eles estavam, tinha alguns descaracterizados. E a URGS, então, seguiu no seu intento de buscar recursos através da Lei Rouanet. Então, a gente tinha esses 2 prédios com proteção e, em 2000, o conjunto dos prédios históricos foi reconhecido como Patrimônio Cultural do Rio Grande do Sul, o que resolveu o problema da sequência depois da aprovação na Lei Rouanet. Então, em 99, em novembro de 99, é aprovado o projeto pelo Ministério da Cultura. E a URGS, então, começa a fazer a captação de recursos que se estende até os nossos dias e é um projeto exitoso. A gente pode depois fazer um balanço do que a gente já trouxe até esse momento de restauro e intervenções que foram feitas nos prédios também. E, Noêmia, a ideia surgiu do uso das leis de incentivo à cultura, iniciou com a ideia de se usar a Rouanet ou era uma ideia de usar todo tipo ali? Como é que foi essa primeira ideia? Sim, tudo surge por conta do estado dos prédios, né? A Lei Rouanet, hoje ela tem 28 anos, né? Ela tinha 8 anos à época, então era uma lei nova. Inicialmente se começou com a Lei Rouanet e também usamos a Lei de Incentivo à Cultura do Estado, porque como o valor dos prédios, eles são prédios
uma área grande construída, o valor do restauro é um valor considerável, então a gente usou um mix de fontes, eu costumo dizer assim, né, a gente tinha recursos próprios, recursos da Lei Rouanet, recursos da LIC, porque é permitido legalmente que se use, desde que fique claro o que foi executado numa obra com cada fonte para fazer a prestação de contas, né. E começamos com a Lei Rouanet, e deu certo, e foi crescendo, tanto é que hoje já tem 9 prédios restaurados, né, pela Lei Rouanet, já fizemos também pela LIC, assim, cada prédio ele traz o seu histórico. A gente tem esse levantamento, quanto por cento se captou pela Lei Rouanet. Por exemplo, o Observatório, dando só um exemplo, o Observatório foi captado 100% pela Lei Rouanet. E foi o primeiro prédio que recebeu recurso, né, de 99. 99, então, a gente tinha essa aprovação e a gente tinha que criar mecanismos para captar recursos, né, porque tudo era muito novo para a gente também, né, que também estava iniciando na Lei Rouanet. Então, se criou o Dia da Doação, que existe até hoje, né, que é uma data simbólica, onde se faz toda aquela espera do incentivador, que é a gente traz as pessoas para dentro da universidade para conhecer o projeto, né, para conhecer e para se envolver. As pessoas podem fazer a doação durante o ano todo, mas aquele dia é um dia especial, digamos assim, um dia de consagração, né, em que se mostra como é que está pensando, se mostra os projetos, se mostra os resultados. Então, naquele ano, eu me recordo, assim, fazendo uma breve retrospectiva, que foi algo muito, muito bom, porque a gente ficou feliz, uma empresa, né, o Unibanco, financiou todinho o restauro do observatório. Nesse mesmo dia, outro fato que foi muito importante, assim, para o projeto, Nelson Siroski, que foi aluno da universidade, ele disse que ia doar o espaço no jornal, como de fato doou. Então, de 99 a abril de 2014, nos sábados, a gente tinha no Caderno de Cultura meia página para divulgar o projeto, o que foi muito bom. Então, foi aí que a gente começou a alavancar e as pessoas foram conhecendo, foram se envolvendo, porque também é novo. E a cultura do incentivo no Brasil, a lei tem 28 anos, a cultura a gente tem que trabalhar essa cultura para o povo enxergar, e eu observo, assim, eu faço uma avaliação bem positiva, porque eu agora, né, estou aposentada há quase 3 anos, mas tem mais de 1.000 incentivadores, pessoas físicas, né, tinha a época, né, tem 40 e poucas empresas. Então, assim, a gente começou e eu acho que a comunidade, tanto a comunidade interna como externa, correspondeu ao chamamento da URGS. Isso pelo papel que a URGS tem para a sociedade, né? Porque esses prédios da URGS, eles são dotados de um valor simbólico, né, para as pessoas, né? Então, a comunidade respondeu o chamamento da URGS, né? Sim, a minha pergunta até nesse sentido, Noêmia, porque realmente, assim, para os ouvintes entenderem, a Lei Rouanet, ela permite que pessoas físicas possam contribuir e deduzir do imposto. E a URGS realmente tem muitas pessoas que têm esse afeto, né? Até uma campeã de contribuição de pessoas físicas, né? Então, eu não sei se a Rouanet se destacou exatamente por conta disso, né? Mas isso é importante. Sim, assim, então a universidade começou a trabalhar, a gente começou a fazer um trabalho bem intenso, né? Porque a nossa comunidade acadêmica, nós somos mais de 50 mil pessoas, né? Então, assim, eu acho, assim, que esse é o grande mérito do projeto, que a gente conseguiu envolver pessoas. As pessoas começaram a conhecer o projeto, a gente começou a restaurar, mostrar o resultado do trabalho, porque esses recursos que a gente capta via Lei Rouanet são recursos públicos, são recursos que o governo abre mão da renúncia e diz, né, para a pessoa que conseguiu aprovar seu projeto, olha, tu tem tantos milhões para captar nesse projeto, né? Então, o que faz? É a habilidade de cada pessoa, de cada proponente buscar os recursos, né? E esses recursos, os doadores fazem a sua doação durante o exercício fiscal e abate quando da declaração do imposto de renda. Para as pessoas físicas é no limite de 6% e para as pessoas jurídicas é no limite de 4%. Só que as pessoas jurídicas, elas têm que ser tributadas com base no lucro real. São, em geral, empresas maiores, né? Sim, tem que ser com base no lucro real.
Noemi, explica um pouquinho só pra gente essa questão do surgimento do SPH. Ele surgiu, o projeto surge junto com o SPH, o SPH é anterior ao projeto, surgiu para a educação patrimonial ou para o restauro? Como é que foi essa... Sim, então, aconteceu o seguinte, então em 99 o projeto foi aprovado, né? O professor Christoph Bernardzuk, que veio ser depois secretário do Patrimônio Histórico por 8 anos, ele era da SUPEF, Superintendência de Espaço Físico. Uhum. Daí o que aconteceu? O projeto foi aprovado e tinha que ter uma estrutura, né, para abarcar, receber os incentivadores, todo o próprio contato com o Ministério da Cultura. Então, precisou de uma nova estrutura, que foi quando, então, em 2000, foi criada a Secretaria do Patrimônio Histórico. Né? Então, o professor Christoph ficou de 2000, da criação, até 2008. Em 2008, entra o professor André Martinevski, que fica até 2012. Aí, em 2012, passa por uma reestruturação, a Secretaria do Patrimônio Histórico, ela passa a ser setor de patrimônio histórico, mantendo a mesma sigla, mas ligada hierarquicamente à Superintendência de Infraestrutura. Então, o projeto é anterior à Secretaria? O projeto é anterior à Secretaria. Então, a Secretaria veio para aperfeiçoar a gestão e para conduzir o projeto. E também tínhamos necessidade de montar uma equipe multidisciplinar, né? Porque fazer projetos, acompanhar a obra, captar recursos, né? Fazer depois toda a parte de educação patrimonial, parte de marketing para chamar as pessoas, para fazer com que o projeto crescesse como de fato foi feito e os resultados, né, falam por si, né? Sim, a longevidade dele fala por si. O que a senhora deseja ou vislumbra para o futuro do projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS? Essa pergunta é boa. Eu desejo que o projeto tenha vida longa. Eu desejo que ele continue cumprindo com a missão dele, que é restaurar o patrimônio edificado da universidade e estimulando, né, a memória coletiva e a cidadania. E eu desejo também, é uma coisa assim que eu sempre, quando eu trabalhei esses 17 anos, a gente sempre achava que a gente tem que trabalhar, se organizar de tal forma em que as manutenções dos edifícios, elas sejam continuadas, para evitar que a gente caia de novo no que a gente caiu, né, dos prédios ficar nesses estados precários, porque eles são joias preciosas, né, para a universidade e para a sociedade, né. E também queria dizer que esse projeto, ele foi implantado no momento certo, porque se tardasse, a gente ia começar a perder esses edifícios, né, e eles poderiam ficar totalmente descaracterizados, né, o que seria um prejuízo enorme para a universidade e para a sociedade também. Eu acho que foi muito, muito feliz o momento que o projeto foi implantado, né. Claro, inclusive era um momento ainda de discussão, né, de mudança da universidade aqui do centro, tinha algumas questões... não, mas, né, isso antecedeu o projeto, Marcelo. Isso aí foi na época que era reitor o professor Ferraz, né? Estavam construindo o campus do Vale, então queriam transferir algumas unidades para lá e fazer um centro cultural aqui. E ele conseguiu dar andamento, só que chegou o fim da gestão dele e também tinha dado um entrave financeiro. Daí ele diz ainda, quando o professor Ferraz fala num livro que a universidade tem, e ele diz assim que a ideia estava lançada, né? Que a ideia estava lançada e que ele não teria... O horário chegou, o horário, né, do término da gestão dele, mas que a ideia estava lançada, como de fato esteve lançada, né? Sim. Eu acho que a universidade soube aproveitar um momento de crise e fazer dessa crise algo que resolveu o problema e continua. Então, eu desejo vida longa para o projeto. E eu acho assim que o balanço que a gente tem, né, do projeto, então nós temos 9 prédios restaurados, nós temos assim intervenções pontuais que tiveram que ser feitas, até porque não tinha recurso para fazer todas, né? A gente tem implantação da acessibilidade no Instituto Parobé, implantação da acessibilidade na medicina, restauração no prédio da antiga Faculdade de Medicina, a restauração das cúpulas do Instituto Parobé. Então, eu desejo que o projeto continue a restaurar os prédios que ainda não foram restaurados e dar continuidade. Por exemplo, aqui no prédio que nós estamos, tem um projeto em andamento, que é a implantação da acessibilidade universal. Eu desejo que mais pessoas venham conhecer o projeto, se envolvam no projeto, porque
o que a universidade faz, dá para as pessoas constatarem o trabalho sério com que se faz os trabalhos de restauro e deixar esses prédios restaurados para as próximas gerações, assim como nós recebemos das gerações anteriores. Claro, vida longa então o projeto. Noêmia, eu gostaria de agradecer pela presença e também parabenizar por todo o trabalho feito em prol do SPH e da URGS. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Chegamos ao final do Momento do Patrimônio de hoje. Neste programa, conversamos com a ex-servidora da URGS e ex-chefe do SPH, Noêmia Fátima Rodrigues, sobre a trajetória do projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que completou 20 anos neste mês de novembro. Até a semana que vem, boa noite a todos e uma ótima semana. Momento do Patrimônio é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que é responsável pela restauração, manutenção e pela adaptação às demandas contemporâneas do conjunto edificado da universidade. O projeto de acessibilidade ao prédio da Rádio da Universidade está em fase de captação de recursos pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Para saber como contribuir, acesse o nosso site urgs.br/patrimônio histórico. Produção e apresentação, Marcelo Coelho de Souza, na técnica Jefferson Gomes.